Olá, eu sou o Wellington e hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre crianças, não é? A importância da evangelização e discipulado dos pequeninos. Nós já sabemos que Marcos 16,15 diz: "Ide e pregai o evangelho a toda criatura". Então aí, evidentemente, está incluída as crianças também. Não devemos desprezá-las. E, portanto, veremos isso como uma base bíblica, ali em Mateus, capítulo 18. Lerei aqui com os irmãos, 18, de 1 e seguiremos até o versículo 14, mas eu vou pulando alguns versículos para a gente poder ganhar um tempo aqui no nosso vídeo também. 18, a partir do 1. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: "Quem é porventura o maior no reino dos céus?" E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: "Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe." Olha o versículo 10 agora. "Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste." Versículo 14. "Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos." Vamos pensar aqui nas palavras do Senhor Jesus a respeito deles mesmos, dos próprios discípulos, quando perguntam ali para ele quem é o maior no reino dos céus. Não é interessante? Isso são perguntas típicas da mente de um adulto. Os discípulos, muito preocupados ali com quem seria o maior quando viesse o reino dos céus, na mente deles, muito possivelmente estavam pensando: bom, nós estamos sob o domínio romano. Então, se Jesus é de fato o Messias e ele nos livrar do Império Romano, ele se assentará de alguma forma num trono e ele reinará aqui, e eu quero ser o que estará sentado, talvez à direita, à destra deste novo rei, né? Deste novo império. Olha só, coisas que normalmente permeiam a mente de um adulto. Às vezes a nossa mente está tão dominada por ideais que vão sendo incutidos em nossa mente desde a nossa primeira infância. Quando nós nascemos dentro de um contexto cultural específico, nós já vamos adquirindo a nossa cosmovisão, não é assim? A nossa visão de mundo, os nossos conceitos, os nossos valores de certo e errado. E tudo isso vai formando o nosso imaginário, a nossa mente, e assim isso vai conduzindo até mesmo as nossas decisões na vida. E muitas vezes, quando chega na idade adulta, começa a ser manifestado os nossos verdadeiros interesses através desta cosmovisão adquirida, desta visão de mundo no contexto em que estamos inseridos. E os discípulos então pensavam isso: quem vai ser o maior no reino dos céus? Desejo típico de um adulto, não é? Eu quero status, eu quero ser aquele que todo mundo vai olhar como um exemplo. Esse daí foi joia, esse foi o escolhido especial por Deus para poder ser afirmado, aprovado e aceito por todas as pessoas. Não é isso que muitas vezes o nosso coração está ligado em aceitação, em aprovação, em afirmação de outras pessoas? Isso é o que normalmente o nosso coração vai sendo inclinado, o nosso coração pecaminoso vai nos direcionando e nos enganando para essas falácias, para essas ideias absurdas que muitas vezes são colocadas em nossas mentes através da nossa jornada. Pois bem, os discípulos então perguntam ao Senhor exatamente quem, porventura, era o maior no reino dos céus. E Jesus, para responder isso, faz o quê? Chama uma criança, um infante, uma criança literalmente falando. Era comum que as mães muitas vezes trouxessem seus filhos para serem muitas vezes abençoados pelos grandes mestres, e muito possivelmente isso estava acontecendo ali ao redor de Jesus, que estava ensinando as pessoas. E aí então, essa criança, o Senhor Jesus aproveita e pega essa criança. No texto paralelo, ali você vai observar no texto de Marcos 9, 36 e 37, que essa criança ela foi colocada no colo, né? E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles.
e tomando nos seus braços. Jesus pega essa criança, muito possivelmente uma criança, talvez, sei lá, por volta dos 3, 4 aninhos de idade, que conseguissem, no caso, colocar no colo, para que então usasse como exemplo. É interessante que a palavra crianças aqui neste texto, nós vamos ver no decorrer do texto que ele usa duas palavras diferentes. Primeiro, para criança, literalmente falando, vai ser a palavra grega paidion, que está se referindo a crianças até mais ou menos uns 7 anos de idade, né? E depois, mais à frente, ele muda para a palavra micros, que daí estaria se referindo a um pequenino, a uma pessoa humilde, até mesmo se referindo a escravos, né? Muito dependentes. Então, pensando aqui na palavra de Deus, nessas duas palavras, nós podemos dizer que o texto está apresentando 3 tipos de crianças diferentes. Talvez você nunca ouviu isso, mas vamos pensar aqui. 3 tipos de crianças diferentes, quais seriam essas crianças? Primeiro, que o texto está direcionando e vai acertar em todos os momentos nestas 3 crianças, tá bom? A primeira delas, a criança literalmente falando. A criança, o infante, literalmente. Pequeninos, crianças, como nós vemos e sabemos como é. A segunda criança que o texto vai atingir aqui, é a criança espiritual. Espiritualmente falando, seriam os novos convertidos, aqueles que acabaram de receber a Cristo como Salvador. Estes, então, seriam pequeninos, os micros no reino dos céus, os novos convertidos. Ou talvez, também aqui, podemos apontar para a terceira criança, aqui no texto, que seria a criança ideal. Qual seria a criança ideal? Talvez alguém vai dizer, aquela que fica quietinha, né? E que se comporta muito bem. Mas não, o texto está dizendo aqui, apontando como uma criança ideal, aqueles que têm o coração humilde, que é o primeiro ponto para o reino, para a grandeza no reino dos céus. Então, pensa na palavra lei e você vai lembrar dessas 3 crianças. A criança literal, L, a criança espiritual, novos convertidos, e a palavra I, a letra I, a palavra, ideal, que seria a criança humilde, né? Aqueles todos salvos, novos convertidos ou velhos de convertidos, mas que vivem humildemente rendidos ao senhorio do Senhor Deus, do Senhor Jesus Cristo, para vivermos então a máxima do reino dos céus. Então, ele dá esta palavra primária aos discípulos, mostrando quem seria o maior no reino dos céus. E para isso, ele faz uma pergunta, tem aí essa pergunta, e ele dá uma resposta, do versículo 2 ao versículo 4. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não quer dizer literalmente, evidentemente uma criança, mas como crianças. Que crianças? No caso, dependentes, humildes. É muito comum que o adulto tenha uma bagagem que muitas vezes na sua mente, que já foi construída na sua mente, de ideologias e de conceitos variados, crie uma barreira no seu coração para enxergar quem é o rei, dono deste reino maior, deste reino dos céus. Quem é o maior no reino dos céus não vai ser tanta a questão que devemos ponderar, mas sim quem é o rei. Ou seja, esta bagagem muitas vezes nos impede de enxergar o próprio Senhor Jesus e nos nutrirmos dele e vivermos rendidos a ele e crescendo nele, na graça e no conhecimento dele. Porém, ele diz que o maior no reino dos céus tem que se tornar como criança, senão de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. A humildade é o primeiro ponto para ser grande no reino dos céus. E o Senhor Jesus nos deu exemplo, até mesmo antes de ser crucificado, lavando os pés dos discípulos e mostrando essa máxima mais uma vez, não é? Então ele dá esta resposta, que só através da conversão é que alguém pode realmente entrar no reino dos céus e que a qualidade que faz alguém grande no reino dos céus é
a humildade. Devemos ser humildes como as crianças para sermos grandes no reino dos céus. E olha só, ele continua aí falando do versículo 5 até o versículo 14, apontando algumas coisas muito interessantes. O Senhor Jesus, ele mostra que ele recebeu com alegria, inclusive, a criança que foi levada até ele. Em outros textos, em outros paralelos, nós lemos que ele diz, não impeçam elas de chegarem até mim. Nós devemos entender uma coisa, Jesus pega a criança e coloca no colo. Nós não devemos impedir que as crianças cheguem até o colo do Senhor Jesus. Ele é o único que pode suprir cada uma de suas necessidades, assim como as nossas. Ele é o único que pode salvá-las dos seus pecados e dar o crescimento espiritual para a vida das crianças também. Uma ordem, então, receba as crianças como o Senhor Jesus as recebeu, com alegria, não com impedimento, como se fosse um tropeço, um embaraço para o culto, um embaraço para as reuniões, e eles só aprontam e etc. e tal. Não. Culto é lugar de criança também, para que ela aprenda também sobre o Senhor Jesus. Não deixe de pregar, de aproveitar todas as oportunidades para que as crianças conheçam o Senhor Jesus. Uma promessa, devemos receber as crianças, assim como o próprio Senhor Jesus, como se fosse o próprio Senhor Jesus, não é? Olha o que ele diz aí, no versículo 5, e quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Em outros textos nós vemos, inclusive lá em Mateus, se eu não me engano, 25, quando ele está falando, quando é que ouvimos que o Senhor teve fome e te demos de comer, ou que o Senhor teve sede, ou tinha necessidade e te demos de vestir, e aí então vocês ouvirão, quando vocês deixaram de fazer, ou fizeram a um desses pequeninos, deixaram de fazer a mim, não é? Então, o Senhor Jesus mostra a máxima dessas crianças no reino dos céus, tanto a literal, quanto a espiritual, quanto a ideal, né? Todos os pequeninos, e obviamente não eliminando aí os pequeninos literalmente falando, a própria criança. E por que a gente sabe que ele continua falando aqui também da criança literalmente? Porque ele não mandou a criança embora. Jesus não simplesmente usou a criança como um visual, um recurso visual para o seu ensinamento, e depois despediu a criança para uma atitude de adulto ali, uma conversa de adulto. Não, ele continua com a criança e falando sobre esta máxima da humildade no reino dos céus. Então não desprezemos as crianças. Entendamos, nós não somos suficientes para as crianças. O único que pode satisfazer suas reais necessidades é o Senhor Jesus. Não trazemos as crianças para o nosso colo, mas nós devemos ajeitar o caminho e não impedir que as crianças cheguem ao colo do único que pode satisfazer suas reais necessidades, que é o Senhor Jesus. Ele pode salvá-las, dar o crescimento espiritual e suprir as suas maiores carências. Hoje a gente ouve falar de diversas carências na vida das crianças. Eu tenho criança especial, eu tenho criança com diversos problemas, de lares desestruturados e etc. O único que poderá satisfazer cada uma dessas reais necessidades é o Senhor Jesus. E nós devemos ser aqueles que vão abrir o caminho e permitir o acesso dessas crianças ao colo do Senhor Jesus, para que elas sejam realmente satisfeitas em todas as suas reais necessidades. Portanto, que eu e você sejamos realmente instrumentos do Senhor para conduzir as crianças ao Senhor Jesus. Não devemos levar essas crianças a tropeçar. É interessante, ali no versículo 10, ele está dizendo, vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. É muito importante que a gente abra o caminho para que as crianças cheguem até o Senhor Jesus, conheçam de fato quem é o Senhor Jesus, comuniquemos o Evangelho para as crianças com clareza e não devemos permitir ou deixar que essas crianças tropecem, como diz em Mateus 18:6, quando está dizendo, qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim,
melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogada na profundeza do mar. Ou seja, as crianças podem crer no Senhor Jesus, os pequeninos podem crer no Senhor Jesus, mas nós podemos, infelizmente, fazê-las tropeçar se não tomarmos o devido cuidado. E como é que nós podemos fazer tropeçar, às vezes, uma criança que crê no Senhor Jesus? Sendo um mau exemplo de cristão. Hoje tem muitas crianças que chegam às nossas igrejas que vêm de lares desestruturados, onde os pais muitas vezes nem mesmo são crentes. E eles precisam de um referencial maduro, de cristão maduro, e eles estão procurando esse referencial em nós, como crentes no Senhor Jesus, como família espiritual. E eu e você precisamos então sermos um bom referencial, testemunharmos do Senhor Jesus, para que essas crianças não vejam a nós, mas vejam o Senhor Jesus em nós, e então elas tenham esperança e possam pensar: eu quero ser como Jesus que vive na vida do tio Wellington, ou seja lá quem for, que eles vejam Cristo em nós e que tenham esperança para a vida deles também, queiram imitar não a nós, mas o Cristo que habita em nós e que vive por meio de nós. Então, precisamos tomar cuidado com o exemplo, ou algum ensinamento, uma doutrina errada, ou até mesmo uma atitude errada diante dos pequeninos. Esse é o nosso cuidado, né? Para comunicarmos o Evangelho com clareza também aos pequeninos. Portanto, não sejamos pedras de tropeço, mas sim uma ponte que possa ser um acesso e guiar as crianças ao colo do Senhor Jesus para que elas sejam supridas em todas as suas necessidades, a começar pela salvação em Cristo e continuando com o seu crescimento espiritual em santificação e se tornando crentes maduros, firmes no Senhor Jesus, com esperança para a nossa próxima geração também. Que Deus nos abençoe.